Boa noite a todos, de retorno nessa quinta-feira fria, gelada, aqui em Varginha. O dia hoje, para quem não é aqui, começou com 4 graus, muito frio. Nessa quinta-feira, então, nós estamos indo para a nossa aula de número 117. Hoje nós finalizamos o tema sonambulismo e ingressamos no novo tema desse capítulo 8, da segunda parte do Livro dos Espíritos, e vamos falar sobre o êxtase. Então, vamos ao final do tema sobre o sonambulismo. Na questão 437, Kardec vai perguntar: posto que o que se dá nos fenômenos sonambúlicos é que a alma se transporta, como pode o sonâmbulo experimentar no corpo as sensações do frio e do calor existentes no lugar onde se acha sua alma, muitas vezes bem distante do seu invólucro? Respondem os espíritos: a alma, em tais casos, não tem deixado inteiramente o corpo. Conserva-se-lhe presa pelo laço que os liga e que então desempenha o papel de condutor das sensações. Quando duas pessoas se comunicam de uma cidade para outra por meio da eletricidade, esta constitui o laço que lhes liga os pensamentos. Daí vem que confabulam como se estivessem ao lado uma da outra. É mais ou menos a mesma explicação que eu dei ontem para vocês, quando nós falamos sobre esta visão à distância, né? E como que o espírito pode estar transmitindo para o corpo físico, que está lá, muitas vezes, na reunião mediúnica, num lugar distante. É justamente por esse laço fluídico, representado pelo fio prateado, pelo cordão prateado, que mantém esta ligação sensível e profunda entre o perispírito e o corpo físico. Então, esse fio prateado é transmissor não somente dos pensamentos e daquilo que o espírito quer dizer. Por isso que muitas vezes o corpo físico do médium descreve, relata aquilo que está se passando com a sua alma, com o seu espírito desdobrado. Mas ele também transfere as informações das impressões e das sensações que a alma está recebendo. E aí, Kardec não pergunta aqui, mas vocês estão me perguntando, vamos assim supor. Mas, Cristiane, como é que o espírito desdobrado sente as sensações de frio e de calor? Durante muito tempo, as interpretações mais simplificadas sobre as impressões após a morte traziam o entendimento de que o plano espiritual era tudo muito mental. E, consequentemente, o espírito não sentiria mais estas sensações de frio, calor, de fome e sede, tais quais o corpo físico. Valendo dizer: ah, mas o Livro dos Espíritos está dizendo isto. Nós já estudamos isto. E na ocasião, eu me lembro de ter colocado para vocês aquela relatividade que eu faço questão de colocar em todas as questões e respostas trazidas por Kardec e pelos espíritos responsáveis pela codificação no século XIX, reafirmando sempre que essa relatividade se dá porque o Livro dos Espíritos é a base, é o início da codificação. As informações não poderiam ser prestadas todas neste exato momento. Assim como Jesus não afirmou, não trouxe todos os esclarecimentos necessários à evolução dos nossos espíritos. Ele mesmo afirmou. Então, se o Cristo, governador espiritual da Terra, não pôde, à sua época, trazer e doar-nos todas as informações, também os espíritos responsáveis pela codificação não puderam trazer
todas as informações. Primeiro, porque havia um tempo exíguo para que Kardec trouxesse esta fonte básica, basilar da doutrina espírita. E depois, porque eles mesmos, a espiritualidade superior, já sabia que haveria o retorno de Kardec a posteriori e a continuidade das informações, sem limite de tempo. Nós ainda continuamos recebendo informações dos planos espirituais. Nós, muitas vezes, como estudiosos e buscadores que somos, nos surpreendemos com colocações com as quais nos deparamos nos livros, nos relatos dos espíritos, nas reuniões mediúnicas, ou nos surpreendemos com as nossas próprias meditações e conclusões. Eu não penso mais como pensava 20 anos atrás, e isso é absolutamente maravilhoso. Quer dizer que eu estou caminhando. Muitas coisas que eram verdades absolutas, para mim, hoje são relativas. E muitas coisas com as quais eu não concordava, mais por dificuldade de compreensão do que por discordância firme e embasada, hoje eu refiz pontos de vista. Como se a minha visão se ampliasse. E quando eu falo visão, eu quero dizer essa visão mental que todos nós possuímos e que pela doutrina espírita estamos cada vez mais exercitando. É a busca do bom senso que Kardec fala, da análise crítica, da meditação, da leitura. Não precisa ser voraz, mas ela tem que ser assídua e perseverante, do estudo contínuo. Porque nós estamos falando do estudo de nós mesmos, das nossas vidas, das nossas experiências, do nosso futuro, do nosso passado e do hoje. É isso que a doutrina espírita estuda. Então, o fato é que se há décadas atrás nós chegamos a pensar que os espíritos levavam e habitavam num mundo absolutamente mental, hoje nós já sabemos que não é bem assim. Isso pode ser uma realidade nos planos superiores, que nós ainda temos profunda dificuldade de imaginar como sejam. Por quê? Porque nós não temos parâmetros comparativos. Como que seria uma vida num plano absolutamente mental, onde tudo que eu pensasse se concretizasse, mas não fosse concreto como a matéria que eu conheço aqui? Percebem a dificuldade de você pensar, imaginar e compreender algo que você não tem com o que comparar? Essa, a dificuldade de espíritos medianos e inferiores em relação à realidade dos espíritos muito superiores. É a nossa realidade ainda hoje. Então, pelas nossas percepções atuais, pelo fruto dos nossos estudos e das nossas experiências habituais, atuais, nós já vamos percebendo que os planos mais próximos da Terra, que vale dizer umbral, até um umbral alto, por exemplo, não é mental. O espírito trabalha. O corpo perispiritual, este corpo do qual nós nos servimos quando desencarnados e quando desdobrados, ele é semimaterial. Então ele sente assim frio, fome, sede, calor. Nós temos um corpo perispiritual profundamente semelhante com o corpo físico do qual nos utilizamos. E enquanto estagiamos em zonas vibratórias próximas ao plano material que hoje habitamos, o nosso corpo perispiritual vai ter essa parcela ainda bastante significativa de matéria. Então é absolutamente compreensível que a alma desdobrada, que o espírito, se vocês preferirem assim dizer, desdobrado, sinta estas ambiências nas suas experiências, nos seus trabalhos. Quando ele se desdobra do corpo físico, e muitas vezes ele vai às zonas inferiores, cuja temperatura é menor, outras em que é maior, e ele então descreve a percepção de frio ou de calor que ele está sentindo.
E aí é absolutamente, então, compreensível que ao ouvir relatos de espíritos desencarnados, seja através da psicofonia ou através da psicografia, nós achemos absolutamente compreensível quando eles descrevem que passaram fome e sede. Voltando a dizer que isso é característico da nossa evolução, do estágio em que ainda nos encontramos. Na medida em que o nosso espírito evolua, também o corpo físico há de aperfeiçoar-se, há de se tornar cada vez menos sutil, dispensando cada vez mais elementos da matéria, mesmo que seja matéria astral. Fazendo então com que nós, mais evoluídos, nos distanciemos destas que são sensações muito ligadas ainda ao corpo físico, ao mundo físico, aos planos mais densos. Mas vamos continuar. Na questão 438, que é agora que nós nos encontramos, Kardec pergunta. É a última questão dentro do sonambulismo. O uso que um sonâmbulo faz da sua faculdade influi no estado do seu espírito depois da morte? O que vocês acham? Vamos ler a resposta, depois a gente comenta. Apesar de ser absolutamente uma questão lógica a resposta a essa pergunta. Respondem eles muito, como bom ou mau uso que o homem faz de todas as faculdades com que Deus o dotou. Nós comentamos, algumas aulas lá para trás, que a faculdade do desdobramento pode ser entendida por alguns como paranormalidade, para outros como uma mediunidade. E via de regra, em geral, ela pode até iniciar-se como uma paranormalidade, uma característica do espírito que desdobra-se naturalmente, ou que desdobra-se por indução magnética, mas ela, para nós espíritas, naturalmente caminha para o comprometimento com as equipes espirituais, com as equipes encarnadas, e passa a ser, então, uma faculdade utilizada no trabalho mediúnico também. Não há exclusividade das faculdades. Então, um médium que trabalha desdobrado também pode ser um médium que tem vidência, um médium que eventualmente transmite a mensagem dos espíritos através da psicofonia, através da psicografia. Existem incontáveis médiums com faculdades as mais variadas. Umas num grau mais ostensivo, outras num grau mais sutil, mais a nível intuitivo, mas não há regra. Não há regra geral para isso. Nós vamos perceber, então, que toda a faculdade que possuímos, nós responderemos pelo uso que façamos dela. E não só a faculdade, nós vamos responder pelo uso que façamos do nosso corpo físico. Vocês vejam bem, nós temos cerca de 7 bilhões e um pouquinho mais de homens e mulheres encarnados na Terra hoje. Cerca de 3 a 4 vezes mais do lado de lá. Então vamos colocar que a gente tem do lado de lá 30 bilhões de almas. Mais de 2/3 destes 30 bilhões de almas são espíritos que ainda necessitam retornar ao plano físico da matéria para a continuidade do seu progresso. Não há possibilidade imediata para todos eles. Pelo próprio fato constatável por nós, que a taxa de natalidade cai, é uma conta que não se faz. Reencarnar 30 bilhões imediatamente. Não há a menor possibilidade. Então, nós que estamos encarnados, mesmo que durante esse período de tribulação, devemos ser profundamente gratos pela oportunidade que recebemos do Senhor e pela oportunidade que recebemos dos nossos pais físicos. Porque graças a ele foi nos possibilitada a formação do corpo físico do qual nos utilizamos, e por ele nós responderemos, pelo cuidado que tenhamos para com ele, para com o uso responsável da nossa saúde, da nossa inteligência, das nossas possibilidades motoras. Nós responderemos por tudo isso, assim como iremos responder
pelo uso que façamos da palavra, pelo uso que façamos da faculdade de ler, de interpretar, de expor, pelo uso que façamos do nosso poder de convencimento de multidões, de grupos de pessoas, pelo uso que façamos da arte que brilha nas nossas mentes e que transmitimos através da pintura, da literatura, da escultura, da música, responderemos absolutamente por tudo. Nós estamos aqui num caminho de aprendizado que envolve sermos úteis, trabalharmos para sermos úteis, em nosso benefício, em benefício da coletividade. Então, o uso que você faça da faculdade de desdobramento também vai lhe ser colocado como acrescentando mérito ou depreciando oportunidades. Depende do uso que você faça desta faculdade que é tão somente o desprendimento do espírito durante o sono físico, com maior cota de consciência, possibilitando trabalhar e estudar nos planos da erraticidade. Isto é o sonambulismo, isto é o desdobramento astral, ou a projeção da consciência, como vocês prefiram dizer. E aqui nós encerramos a temática do sonambulismo. Vamos começar uma temática que nem é muito falada. É engraçado quando você estuda um livro do século passado. Eu tenho a coleção da Revista Espírita de Kardec, eu vinha estudando com afinco, tive que interromper um pouquinho, porque agora estou com outras obras que eu estou estudando com mais afinco, mas eu não parei o meu estudo e a minha pesquisa na Revista Espírita, e é interessantíssimo quando nós estudamos termos, palavras, ou mesmo pensamentos, que já não estão mais em voga. Olha, eu usando a palavra também, que já não se usa mais, não é? Então, êxtase é isso. Nós vamos ouvir muito falar de êxtase nas culturas orientalistas, nas religiões orientais, como uma forma de se atingir o que para nós seria um estado de santidade, o que para eles é uma pureza, uma união, uma superação. Mas vamos lá, vamos estudar o que Kardec pensa e o que os espíritos pensam sobre o êxtase. Na questão 439, ele pergunta: que diferença há entre o êxtase e o sonambulismo? Interessante. O êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático ainda é mais independente. E aí eu procurei fazer uma pesquisa extra livro dos espíritos. E aí, isso que nós lemos de mais apurado, na verdade, quer dizer o seguinte: o estático, que é aquele que tem essa facilidade para acessar esse transe que nós conhecemos como êxtase. Então, o estático, ele é aquele que também desdobra-se, aquele que também expande a sua consciência, e ele pode acessar planos superiores da erraticidade. Ou seja, neste desdobramento, ele acessa planos superiores ao qual ele se encontra. O sonâmbulo, não. O sonâmbulo, aquele que desdobra também, ele experiencia em planos espirituais similares ao qual ele tem sintonia. Então, nós estamos encarnados, nós vamos circular pelo umbral, seja o grosso, o médio ou o alto, mas nós vamos ficar mais ou menos por aqui, enquanto o estático pode acessar outros planos da vida. Não que ele seja evoluído o suficiente para isso, não é uma característica da faculdade dele, é como se ele fosse
um turista com visto especial. Então, nós temos o turista com visto só para circular pelo umbral. Nós temos o turista, por exemplo, que vai ter visto só para circular no umbral alto, porque ele não está pronto para as regiões inferiores. E nós vamos ter o turista, no caso o estático, que tem um visto, que é temporário, que ele pode acessar planos superiores, conhecê-los, visualizar, muitas vezes para que ele traga descrição, como um ensinamento. Ele traz a sua experiência em desdobramento, encantando aqueles que o ouvem, possibilitando que haja uma motivação de todos nós encarnados, para que sejamos um dia merecedores de acessar estes altiplanos, não com visto temporário de turista, mas para lá permanecer, como morada com a qual nos sintonizamos. E aí então continua, vamos lá, mais informação do estático. O espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? Eu acabei respondendo na primeira questão, mas vamos ver a resposta dos espíritos. Vê esses mundos e compreende a felicidade dos que os habitam, donde lhe nasce o desejo de lá permanecer. Olha que interessante. Mas ele vê, ele não habita. Tá? Nem os espíritos estão falando aqui que ele é de lá originário, não, ele vê. Há, porém, mundos inacessíveis aos espíritos que ainda não estão bastante purificados. Então, vejam só, mesmo para os estáticos, não são todos os altiplanos que eles acessam. Há um visto, né? Então, vamos dizer assim, nós podemos considerar o mundo em que estamos encarnados de matéria densa, como alguns estudiosos dizem, como um mundo de terceira dimensão. Nós vamos ter no umbral médio e alto, nós vamos ter aí um entendimento de uma quarta dimensão. E teríamos o plano superior a esse como sendo o de quinta dimensão. Vamos colocar dessa forma, para ficar simples. Sendo que na Terra, mais ou menos, há uma similitude de entendimento de que nós possuímos 7 planos dimensionais. 7. Onde estamos encarnados é o terceiro. Há 2 inferiores, infelizes, as furnas e as trevas. Mas não é objeto do nosso estudo hoje. Eu só estou informando para que vocês saibam dessa informação. Então, o estático, a princípio, ele tem aí permissão para acessar a quarta dimensão. Vamos supor que com muita experiência ele possa até mesmo acessar a quinta dimensão. Mas sempre vai existir dimensões além das que ele possa acessar, como no meu exemplo agora a sexta e a sétima. Por quê? Porque o espírito dele não está suficientemente purificado para que ele possa nem mesmo visualizar estes planos. Questão 441. Quando o estático manifesta o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente, não retém o instinto de conservação? O que acontece aqui nessa pergunta de Kardec? Imagino que lá no século XIX, não sei se hoje em dia isso seria uma realidade também, lá nas culturas orientais, onde isso é mais comum. Falar a verdade, eu nunca ouvi, nesses mais de 40 anos de doutrina espírita, eu nunca ouvi nenhum relato de uma experiência estática. Eu não conheci médiums que tenham esta faculdade. Os médiums com os quais eu convivo há muitos anos, são médiums assim como eu, que malemar têm autorização para trafegar entre a terceira e a quarta dimensão, muito raramente na segunda. Muito raramente. Então, eu imagino que nessa época fosse comum lidar com informações de estáticos, dizendo que durante estes transes eles não queriam voltar. Eles gostariam de permanecer. Tal a beleza, tal a paz,
tal a harmonia que visualizavam nestes planos superiores. Então a pergunta de Kardec é justamente essa. Mas espera aí, eles querem ficar lá, mas eles não têm um instinto de conservação, porque para ficar lá o corpo tem que morrer aqui. Essa é a pergunta de Kardec. Então o que Kardec quer saber? Então os estáticos, eles não têm mais instinto de conservação? Por isso que eles gostariam que o corpo perecesse para que eles ficassem nos planos superiores? A resposta: isso depende do grau de purificação do espírito. Se verifica que a sua futura situação será melhor do que a sua vida presente, esforça-se por desatar os laços que o prendem à terra. Eu tenho minhas dúvidas. Quando nós falamos de maior pureza do espírito, eu penso que esse maior amadurecimento, que essa maior pureza do espírito que se encontra encarnado, porque nós estamos falando de encarnados, os estáticos, esse grau de purificação e de maturidade naturalmente implica um grau de responsabilidade equivalente. Então, penso que espíritos de tal evolução não procurariam desatar os laços do seu corpo físico, almejando permanecerem nesses planos superiores, porque absolutamente tem consciência, principalmente durante o desdobramento, das tarefas e dos compromissos assumidos para que eles aqui estivessem. Então, vocês imaginam um espírito, por exemplo, como um Gandhi, que trazia um senso de paz e de purificação imenso na sua alma. Vocês imaginem um Gandhi num transe estático e, de repente, ele resolve que ele quer ficar no plano superior, onde ele está visualizando as harmonias e a paz, e ele se esforça, então, como espírito, em desatar os laços do corpo físico que aqui permanece. Não, eu não consigo pensar nisso. Eu imagino que talvez tenha sido outro sentido da resposta dos espíritos. Eu acho que aqui o sentido que eles falam é de espíritos encarnados com a faculdade do êxtase, em graus evolutivos tais quais os nossos, medianos. Então nós, muitas vezes, nos deixaríamos empolgar, sim, por visualizar mundos mais perfeitos. E não gostaríamos de retornar ao plano material, à nossa vigília física, onde muitas vezes estamos enfrentando dificuldades, desastres, dramas, grandes desafios. Isso seria absolutamente aceitável para mim, para você, mas não para um espírito superior. Vocês imaginam um espírito como Madre Teresa de Calcutá, como Chico Xavier, que não contaram, mas que certamente, quando desdobrados, eram levados a mundos superiores, mesmo porque deveriam ser originários de lá? Vocês imaginam estes espíritos, com as tarefas que possuíram quando encarnados, o comprometimento que tinham, com o sentido de doação, de amor e de servir ao semelhante? Vocês imaginam estes espíritos querendo partir da Terra antes, porque estão visualizando belezas celestiais? Eu não consigo. Então a resposta dos espíritos está correta. Mas eu acho que para espíritos medianos como nós, não para espíritos muito imperfeitos, porque estes talvez teriam mais dificuldade de obter esse visto temporário de turismo para o êxtase, mas espíritos medianos como nós, que ainda trazemos débitos, mas já trazemos algumas vitórias, que muitas vezes disciplinados, perseverantes, estudiosos, nos habilitamos para experiências mais significativas no plano espiritual. Mas espíritos superiores não iriam desistir do compromisso só porque ele é difícil. Basicamente, estes espíritos missionários não precisariam aqui estar. Estão por amor às criaturas. Então não seria uma visão celestial que os faria desistir ou que amainaria a vontade deles de servir à humanidade. Não.
Mas eu quero ouvir a opinião de vocês. Pensem sobre isso, meditem. Porque aqui a gente está encerrando o nosso estudo dessa quinta-feira. Deu a nossa hora. Nós voltamos na terça-feira que vem, às 7 horas da noite, para mais meia hora dos nossos estudos, dando continuidade a esse tema do êxtase. Muito interessante. Um grande abraço a todos vocês, um bom final de quinta-feira, se agasalhem porque está frio lá fora. Que Jesus nos abençoe.